Olá pessoal, daqui a pouco nós vamos começar a sexta parte sobre os aviões invisíveis, os projetos secretos. Complicado gravar aqui, que estamos com quase 10 abaixo de zero e muito vento. Mas daqui a pouco eu vou estar em casa, na caverna, e vamos conversar sobre esse estranho avião, o B-2, que custa cada um aproximadamente 980 milhões de dólares, cada um, quase $1 bilhão. Tem muita coisa aí. Até já! Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui na caverna, na minha pequena biblioteca, livros daquele frio. Ontem eu estava tentando fazer uma filmagem do parque, mas não foi possível. O vento estava muito frio e forte. A temperatura hoje subiu um pouquinho mais. Mas vamos continuar a falar sobre esse fantástico avião B-2, né? Nós tínhamos conversado sobre ele. Esse B-2 tem um formato completamente atípico, vocês podem ver na foto. Ele é uma herança longínqua daquelas experiências que foram feitas pelos nazistas com as primeiras asas voadoras. Os desenhos são de autoria dos nazistas, né, desenvolvidos durante a Segunda Guerra Mundial. Depois, como a Operação Paperclip, esses cientistas vieram para os Estados Unidos e suas ideias foram aproveitadas. Muita coisa rolou ali, desde 1945 até o surgimento desses primeiros aviões em asa delta ou asas voadoras. Eles são impossíveis de serem pilotados, tanto que não deu certo, as primeiras experiências não deram certo, foram desastrosas, e o projeto não vingou até que houvesse um avanço dentro da área da informática, com supercomputadores para controlar esse tipo de avião. Eles são difíceis de pilotar, eles só são pilotados por computador. O homem ali, o piloto, é apenas um gerente de cabine, ele faz um gerenciamento apenas. Até os especialistas falam que ele não foi feito, inclusive, para ter um voo reto, um voo nivelado. Desculpem. Existem duas versões, segundo os especialistas. Uma versão equipada com turbina GE, da General Electric, que é GE-100, e a outra versão seria fabricada com os motores e equipamentos antigravitacionais, né? Alguns especialistas sempre comentaram que isso era um avião impossível de voar. E não tinha nada a ver com uma aerodinâmica que permitisse um voo nivelado e controlado. Ele também não tem os famosos lemes de direção na cauda, é completamente uma asa voadora. Ele não tem esses equipamentos, então eles foram construídos de uma forma muito especial. E esses aviões, quando eles começam a aparecer, começa também a ser reportados o avistamento das asas dos aviões triângulos pelo mundo afora, pelos Estados Unidos, principalmente na Flórida também, isso a partir da década de 80, muito forte o avistamento dessas naves, que possivelmente eram o B-2, né? Bom, de acordo com Timothy Good, cujo livro eu estou colocando a capa aí para vocês verem, o livro chama-se Above Top Secret, Além do Mais Alto Segredo, né? Toda a questão que envolve UFOs e etc. tem aí desse livro, ele fala muito sobre isso e ele tem muito conhecimento. E ele comenta que a classificação Top Secret, pois é, o Timothy Good, ele fala que toda a questão que envolve UFOs tem a classificação Top Secret, né, dentro dos departamentos de defesa na Força Aérea Americana. O projeto do B-2 tem uma classificação chamada SAR, que é Acesso Especial Requerido, que é a mesma coisa do que Top Secret, significa a mesma coisa. Então, todo esse projeto ficou a cargo da Força Aérea Americana. Um engenheiro da Lockheed, chamado Gonçalves, Lockheed é uma gigantesca complexo, uma fábrica de aviões e de naves espaciais nos Estados Unidos. Ele afirma que, ele diz o seguinte: nós temos coisas que estão além, muito além da compreensão das autoridades, da aviação civil e da população de um modo geral. Completamente diferente da nossa maneira de pensar. Na revista Gung-Ho, de fevereiro de 1988, tem um artigo intitulado Stealth and Beyond, além do stealth, além do invisível, do Al Fickey. Ele finaliza o artigo dele com o seguinte parágrafo:
Existem rumores que alguns destes sistemas envolvem uma tecnologia antigravidade e projetos de discos voadores. Declarações como essas vindo de pessoas que têm conhecimento, que têm algum respaldo dentro dessas pessoas públicas nos Estados Unidos, têm muito conhecimento nessa área, empurram a possibilidade de uma conexão muito além da nossa imaginação. Bom, agora nós vamos falar sobre a famosa força espacial. Eu abri um parênteses antes de continuarmos a falar sobre o projeto do B-2 e outros aviões, falar sobre essa notícia que ocorreu agora no final do ano, né, do Trump pedindo ao Congresso a liberação de verbas para a criação, efetivando a criação da Força Espacial nos Estados Unidos. O que é isso, né? Isso foi em 18 de dezembro, o vice-presidente Mike Pence, ele anunciou a ordem executiva do Pentágono, que foi enviada pelo presidente Trump, para estabelecer um comando espacial nos Estados Unidos. Ele seria comandado por um general de 4 estrelas. Enquanto Pence esteve no Centro Espacial Kennedy, lá na Flórida, ele disse, textualmente, estamos trabalhando enquanto conversamos com os líderes de ambos os partidos no Congresso para defender a Força Espacial dos Estados Unidos antes do final de 2020. Então, nós vamos vendo que a coisa é cada vez mais séria. Não é especulação, isso está em todos os jornais do mundo, são notícias oficiais. Já na quarta-feira, o vice-presidente Pence também, ele estava no Pentágono, para uma reunião, num briefing, né, para conversar sobre operações espaciais e defesa cibernética. Um dos tópicos era a proposta preliminar do Pentágono chamada SPD-4, estabelecendo uma força espacial como um sexto ramo militar separado, completamente independente. A diretiva estava sendo finalizada e poderia ser assinada pelo presidente logo após o novo ano, que já foi, né? Nós já estamos nessa fase. A proposta seria, segundo o Pence, a ordem executiva SPD-4 instruiria o Departamento de Defesa a apresentar uma proposta legislativa sobre como o novo projeto seria organizado e uma solicitação de orçamento. O vice-secretário de Defesa, Patrick Shanahan, disse aos repórteres na época que o seguinte, nós estamos agora na coordenação final sobre a proposta legislativa, né? A coisa é cada vez mais empolgante. Eu estou achando muito legal tudo isso que está acontecendo. A Força Espacial provavelmente será inicialmente organizada sob o Departamento da Força Aérea. Então, essa abordagem seria menos dispendiosa e mais propensa a obter apoio do Congresso. Ele precisa do apoio dos dois partidos, né? Dos conservadores e liberais, democratas e republicanos. Né? Aqui no Canadá é conservador e liberal. Então, a Força Aérea já havia incluído um comando espacial, né, tinha estabelecido um comando espacial a respeito disso. E a Força Aérea ainda atenderia aos critérios para ser considerada um sexto serviço. Isso aí disse Thomas Taverney, que é ex-vice-comandante do Comando Espacial da Força Aérea. Então, o Pentágono poderia manter os custos sob controle, tornando a Força Espacial uma organização mais enxuta que não requer múltiplas camadas de burocracia para fazer coisas. Isso é bem entender que na entrelinha quer dizer o seguinte, eles estão independentes para fazer o que eles quiserem. Eles não precisam pedir autorização à Força Aérea, ou à Marinha, ou ao Exército, ao Departamento de Defesa. Vai trabalhar como uma organização independente. Está bem claro aqui, ó. Não requer múltiplas camadas de burocracia para fazer as coisas, disse Taverney. Talvez possamos criar uma maneira mais eficiente de configurar esta organização. Vamos continuar aqui. Deixa eu rolar um pouco para que a gente possa continuar com esse artigo. Uma parte do plano que ainda não foi resolvida é o estabelecimento de uma agência de desenvolvimento espacial preliminar para acelerar a inovação e a inserção de tecnologia comercial nos programas espaciais. Suas funções de maquiagem, a maneira de apresentar, ainda não foram decididas. Uma equipe de estudo terá 60 dias para concluir esta tarefa. Agora, o que vai ser? Entender o que eles falam, né? Uma organização política abrangente, uma organização de aquisição separada. É uma coisa complicada. Tem que saber entender o que vai nessas entrelinhas, né? A Força Aérea, né, já está pressionando o Fred Kennedy, que é o diretor do Departamento de Tecnologia da Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa, chamado DARPA. Olha, guardem bem esse nome, DARPA.
tem aparecido muito na internet, no Facebook, no YouTube, tem vários filmes sobre essa organização chamada DARPA. Ela trabalha com altíssima tecnologia de ponta e robótica. Os robôs da DARPA para a defesa são absurdamente aterrorizantes. Eles têm cachorros, eles têm mecânicos, como nós estamos vendo nos filmes de ficção, a ficção já é realidade. DARPA, que é esse Departamento de Tecnologia Tática da Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa. Guardem bem esse nome. Então, ele vai chefiar, no caso, a Força Aérea está pressionando o Fred Kennedy para chefiar a Agência de Desenvolvimento Espacial. O Kennedy tem uma experiência anterior, que ele trabalhou no Centro de Sistemas de Mísseis da Força Aérea Americana e tem experiência em, aspas, aquisição espacial. Alguém pode imaginar o que pode ser isso? Não é? Então, parece que os tentáculos do Estado, do Deep State, já estão na Força Aérea, né? E o DARPA já estão por aí juntos, rastejando por esses meandros, por esses subterrâneos, para controlar completamente esse sexto ramo separado das Forças Armadas Americanas. Incrível, né? Parece ficção, mas não é. Bom, continuando com o Shanahan. Ele disse aos repórteres na quarta-feira, isso lá no ano passado, quando houve essa reunião, que a proposta legislativa ainda não tinha sido compartilhada com o Congresso. Ele diz textualmente: estamos agora em coordenação final e acho que ainda estamos na linha do tempo. Enquanto isso, nós vamos conversando. Algumas fontes disseram que a proposta da Força Espacial provavelmente recomendaria à organização uma nova um subdepartamento sobre o controle da Força Aérea americana, mas isso não vai acontecer. Isso tornaria a Força Espacial comparável ao Corpo de Fuzileiros Navais. É bom lembrar que o Corpo de Fuzileiros Navais, em qualquer lugar do mundo, é a primeira tropa que desembarca no combate. É a tropa de frente, é a linha de frente, é quem desembarca na praia, que estabelece a ponte, que estabelece o comando, depois vem a infantaria, etc. Mas são os fuzileiros, a tropa de elite em qualquer lugar do mundo, inclusive aí no Brasil, uma excelente tropa. Então, essa força seria comparável com um corpo de fuzileiros navais que faria parte do Departamento da Marinha. Essa abordagem seria menos dispendiosa e mais propensa a obter apoio. Então, eles estão tentando amarrar essa força espacial em alguma das armas, como a Marinha ou a Aeronáutica. Mas ela quer ser independente, a proposta é que ela seja independente. Então, organizar a Força Espacial sob o Departamento da Força Aérea, a defesa da Força Aérea, é provavelmente a maneira mais lógica de resolver isso a curto prazo, disse Thomas Taverney, um major-general aposentado da Força Aérea que serviu como vice-comandante, né, do Comando Espacial da Força Aérea. Então, já existia esse comando espacial de uma forma disfarçada. Agora é público, o mundo inteiro está sabendo que os americanos criaram essa força espacial, que ainda não sabemos exatamente para quê, mas podemos ler nas entrelinhas, né? Isso aí atenderia como ele diz aqui, continuando no artigo, espera-se que o presidente Trump emita uma ordem nos próximos dias, já emitiu, estabelecendo o comando espacial para se concentrar no espaço como um campo de guerra, informou ele à CNN, isso na segunda-feira depois. Aí já está bem claro que é a militarização do espaço. Bobo quem pensa que o espaço não está militarizado. Uma coisa que nós lemos nos jornais, outra coisa que existe na realidade. E ainda bem que aqui na América do Norte, tanto nos Estados Unidos como no Canadá, nós podemos conversar sobre isso sem pressão. Hoje, falar sobre isso, ou sobre ufologia, não é o que chamavam de um beijo da morte. Você não vai ser perseguido, o Serviço Secreto Canadense não vai entrar aqui na minha porta, a menos que eu ameace a segurança nacional, a menos que eu venha a publicar segredos de Estado. Essas reportagens que eu estou falando com vocês estão publicadas em livros, estão publicadas em jornais, em revistas especializadas e saíram na televisão em todos os Estados Unidos e aqui no Canadá. A CNN informou que 3 autoridades dos Estados Unidos que o anúncio do Trump provavelmente coincidiria com o vice-presidente Pence visitando o Pentágono e o Centro Espacial Kennedy, na Flórida, naquela mesma semana. E o Pence, além de vice-presidente, é conselheiro, ele é presidente do Conselho Nacional do Espaço. Olha como a coisa é complexa. O Comando Espacial
alinharia-se com o Comando Central dos Estados Unidos e um Comando de Operações Especiais. Esses dois órgãos supervisionariam operações militares no Oriente Médio e forças de operações especiais, respectivamente. Tem uma coisa junto com a outra, força espacial, força terrestre. Em conjunto com a visão do presidente Trump, é garantir que a segurança nacional americana seja tão dominante no espaço quanto na Terra e no cyberespaço. O departamento estará desenvolvendo planos para estabelecer um comando espacial, uma força espacial, disse John Buttino, o porta-voz do Pentágono. Né? O vice-secretário de Defesa, voltamos lá, o Patrick Shanahan, ele também confirmou aos repórteres naquela mesma semana que esperava que houvesse alguma decisão sobre o comando espacial até o fim do ano, o que nós sabemos já houve. Né? Então agora é aguardar o desenvolvimento dessa fantástica notícia. Isso tudo tem a ver com esses bombardeiros invisíveis, com os bombardeiros B-2 e outras naves que estão sendo construídas secretamente. Eu tinha falado com vocês o preço. O B-2 ele custava em 1997 283 milhões de dólares, e o projeto completo dele, que inclui sistemas de software, equipe de apoio, uma complexa equipe de apoio, toda uma infraestrutura, chega em 929 milhões por avião. Deve existir, que nós sabemos, 25 deles, mais ou menos. Isso nós estamos falando do projeto público. Existem projetos que ainda estão escondidos do público. Não uma das grandes coisas, eu gosto muito do livro Sun Tzu, A Arte da Guerra. É muito interessante que vocês leiam. Isso tem em português, A Arte da Guerra, de Sun Tzu. Você pode aplicar aqueles conhecimentos na guerra ou na vida civil, mas ele diz que uma frase comum é nunca subestimar o seu inimigo. Jamais subestime seu inimigo. Jamais subestime as autoridades. Né? Então, é sempre bom nós estarmos atentos a essas notícias que às vezes passam pela imprensa, ninguém deu muita atenção, fica todo mundo, eu vi um OVNI, eu tive um avistamento ali, apareceu um OVNI na serra tal, na praia. Isso já é coisa do passado. Isso já é corriqueiro. Nós já estamos tratando de exopolítica. Essa força aérea espacial ela pode estar sendo preparada para a defesa dos Estados Unidos, do território da América do Norte e Canadá, mas também pode ter uma outra função espacial de defesa contra alguma força alienígena hostil. É bom sempre ler nas entrelinhas. Bom, e o que é que Star Trek tem a ver com tudo isso? Aqui eu gosto muito. A câmera inverte. Eu sou um trequista de carteirinha. Amo de paixão. Sempre gostei da série desde quando eu era criança. Essa série nunca saiu do nosso imaginário, dos nossos corações e mentes. Tanto a série original quanto as outras séries todas são fantásticas. Inclusive a nova que está passando na televisão. Aqui é na televisão, não é no Netflix, é uma outra rede. Mas o que Star Trek tem a ver com tudo isso? Como Star Trek provocou uma mudança de pensamentos, de comportamento em milhões de pessoas, que essa série fez sucesso no mundo inteiro. Na China, no Tibete, na África, todo mundo conhece. O Spock, o Capitão Kirk, os Klingons, etc. E a fantástica tecnologia. Quando eu falei da tecnologia existente em Star Trek, não quer dizer que tenham patenteado, com a Star Trek patenteou o celular, não é isso. É que eles já apresentavam nas séries, lá na década de 60, telefones celulares, né, aquelas hipospray como soro, scanners que hoje que nós temos, laser sendo usado para tudo, e o famoso salto, né? O warp, velocidade warp, 1, 2, 3, dobra 1, dobra 2, dobra 3. Então, é sobre isso que nós vamos falar daqui a pouco, sobre alguns cientistas americanos, alguns especialistas que, baseado nessas histórias, criaram condições de que se fabriquem esses equipamentos, motores de dobra, por exemplo. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Já, já. Até já.